Fala galera da Placar, eu sou o Fabiano Bandeira e chego para falar a respeito da vitória do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, para cima do Paris Saint-Germain, campeão da Copa da França, campeão francês, campeão da Champions League. 1-0, gol de Igor Jesus. Após 13 anos, um clube brasileiro, após 13 anos, um clube sul-americano vence um clube europeu numa competição oficial da FIFA. E foi o colossal Botafogo de General Severiano, Botafogo do estádio Nilton Santos. Com organização, com estratégia, com bom futebol e com muito empenho. Não adianta ter apenas disposição, não adianta ter apenas vontade. Para vencer uma equipe como o PSG, você tem que ter organização e bons jogadores. E o Botafogo deixou tudo em campo. Fez uma partida espetacular, mesmo tendo apenas 25% de posse de bola. E é importante que o técnico Renato Paiva entenda o cenário, é importante que os jogadores entendam. O Paris Saint-Germain fez algumas trocas em relação ao jogo contra o Atlético de Madrid, até mesmo ao time que venceu a Inter de Milão por 5-0, mas ainda é um timaço. Para entendermos, aos 10 minutos do segundo tempo, quando o Botafogo já vencia por 1-0, gol marcado por Igor Jesus, Luiz Henrique botou ao mesmo tempo em campo João Neves, Fabián Ruiz, Nuno Mendes e o Barcola, um timaço. Mas começou num 4-3-3 e o Botafogo espelhando o Paris Saint-Germain. Que coisa fantástica! O PSG não costuma jogar no 4-2-3-1, com 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes à frente dessa linha, um meia central, um ponta que faz o corredor inteiro indo e voltando e outro ponta do outro lado fazendo a mesma coisa. Não, é um time que povoa muito bem o campo, 2 laterais, 2 zagueiros, 3 homens se movimentando, marcando e saindo para o jogo. Claro, o Vitinha mais centralizado, conduzindo a equipe à zona ofensiva e outros 3 lá na frente. Pelo lado direito do o Gonçalo Ramos como centroavante, pelo lado esquerdo o Kvaratskhelia. O Botafogo foi para o 4-3-3 também, só que com 3 volantes qualificados, marcando e jogando quando o Botafogo tinha a posse de bola. Então o Glorioso entrou em campo com o John no gol, na linha de 4 defensores, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, 3 volantes que sabem jogar. Pelo lado direito, o Alan, mais centralizado, o Gregory, e pelo lado esquerdo, vindo um pouco mais para dentro, o Marlon Freitas. 3 homens de frente, Arthur pela direita, Igor Jesus, baita centroavante, pela esquerda, o Savarino. Assim, o Botafogo ficou sem a bola, se organizando em campo. Com 2 minutos, o Kvaratskhelia teve realmente uma jogada cortando para dentro. Na característica dele, uma finalização. O John fez uma grande defesa. Depois, o PSG teve a posse, mas o Botafogo também condicionava o jogo, indicava os lados para o PSG jogar e tentava marcar com eficácia. Vitinho muito bem na zona defensiva, mesmo assim teve dificuldades com o ponta do lado esquerdo no PSG. Isso é normal. Os jogadores do Paris Saint-Germain são muito acima do nível do futebol no qual eles estão inseridos, lá na Europa. Tanto que o PSG fez 5-0 na Inter de Milão numa final de Champions League e fez 4-0 no Atlético de Madrid na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Organizado, entendendo aquilo que era necessário para vencer, não apenas para empatar ou para perder de pouco, para vencer, o Botafogo não deixava a bola queimar no pé, tinha tranquilidade quando conseguia jogar. O PSG tentava marcar em cima e o Botafogo era corajoso, tocava curto, ora tentava um lançamento mais longo. No segundo tempo tivemos mais bolas longas para o Igor Jesus tentar sustentar, o que seria natural. Eu falei a respeito das 4 peças que entraram aos 10 da segunda etapa no Paris Saint-Germain. Por sua vez, o Botafogo colocou apenas 4 jogadores. O PSG ainda fez uma 5ª substituição. O Lee entrou no lugar do Doué e o Botafogo fez 4 trocas. Alex Telles sentiu, entrou o Cuiabano na lateral esquerda. Muito bem. Savarino cansado deu lugar ao Santiago Rodrigues pelo lado esquerdo, na zona ofensiva, mas marcando bastante em bloco baixo. Depois, o Montour entrou no lugar do Arthur, que foi muito bem, e na última jogada sentiu cãibra na panturrilha, absolutamente natural. E ao fim, no lugar do Alan, extremamente desgastado, e o meio-campista do Fogão jogou muita bola, Nilton,
para segurar o ímpeto da equipe adversária. O Alan, que jogou no Napoli, o Alan que jogou no Everton da Inglaterra, campeão de Copa América com a seleção brasileira, está realizando um sonho. Ele falou a respeito disso na véspera do jogo, atuando pelo Clube do Coração numa Copa do Mundo de clubes. Ele falou até sobre desfrutar, sobre curtir o momento dentro de campo. Não à toa, deu um chapéu lindíssimo no primeiro tempo, no campo de defesa, com muita tranquilidade, mostrando que o Botafogo estava ciente daquilo que deveria ser feito. Ainda no primeiro tempo, com toques curtos, a bola chegou ao Savarino, que deu um belíssimo passe, uma assistência entre os defensores do Paris Saint-Germain para um ótimo centroavante, que é o Igor Jesus. Infelizmente, está se despedindo do Botafogo ao fim da Copa do Mundo de Clubes, assinou com o Nottingham Forest, e o Igor levou, driblou o marcador, fez a defesa adversária de boba e então conseguiu finalizar no canto oposto, Donnarumma indo para um lado, a bola indo para o outro. A torcida do Fogão no estádio em todo o Brasil e mundo comemorou bastante. Realmente, galera, uma emoção completamente diferente. A Copa do Mundo de Clubes parece ter vindo para ficar. Europeu pode reclamar, no caso, organizações, instituições, até federações, clubes, mas o Botafogo, os clubes brasileiros estão mostrando que o futebol não tem uma distância tão grande quanto a imaginada antes da competição. E tudo isso pode melhorar com mais recursos entrando no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, com jogadores que saem daqui muito jovens ficando por mais tempo, com europeus de qualidade vindo para cá também. Isso é assunto para outro vídeo, isso é assunto para Opinião Placar, assunto para o Placar Aberto, tudo aqui na Placar TV. O Botafogo fez o que tinha que fazer. Jogou por uma bola no primeiro tempo, até mais, tentou sair em outros momentos, mas conseguiu uma grande oportunidade. E nela o Igor Jesus foi crucial, fez um belíssimo gol para delírio da torcida alvinegra em todo o planeta. É a Copa do Mundo de Clubes. 1-0 Botafogo. No intervalo, o técnico Renato Paiva deve ter conversado para o time manter o foco, manter a organização, e o coletivo potencializa o individual. Jogadores foram muito bem individualmente porque estavam encaixados coletivamente. Poucos erros técnicos do Botafogo. E quando nós víamos alguns erros com a bola no pé, era por coragem. O Botafogo tentando sair para jogar contra um time que tem características impressionantes. Marcação alta fantástica e também transição muito rápida. O PSG sabe circular a bola, mas claramente fica mais desconfortável, como ficou contra o Botafogo. É um time que atrai muito o adversário para sair em transição e mesmo em desvantagem numérica por conta das variações, o PSG consegue encontrar as brechas dos adversários, e um time também que, marcando em cima, roubando a bola no campo ofensivo, consegue as dinâmicas para fazer os gols. O Botafogo deu poucas possibilidades ao time de Luiz Henrique, que elogiou o sistema defensivo do Fogão, disse que não encontrou, com outras palavras, um sistema defensivo tão bom assim. Na temporada de 2024-2025, apenas 4 clubes venceram o PSG sem tomar gol. Bayern de Munique, Arsenal, Liverpool e Botafogo de Futebol e Regatas. Mérito também para o treinador, mérito para a comissão técnica, Renato Paiva, comissão técnica, todos de parabéns. Os jogadores também, o Vitinho marcando muito com a bola no pé, tranquilo, passes de pé em pé, até um cruzamento do Vitinho, que encontrou o Savarino na área no segundo tempo. O venezuelano cabeceou para a defesa do Donnarumma. A zaga perfeita, Jair e Barbosa jogaram muito. Alex Telles, experiência total. Depois Cuiabano, muito bem. Os 3 volantes, monstros. O Marlon Freitas, que o pessoal, pelos discursos e pelo que ele apresenta em campo também, vem chamando de Marlon Luther King. Ele apresenta em campo aquilo que ele fala no vestiário. Muito bom discurso do líder no Botafogo, Marlon Freitas. Então hoje a torcida também chamando de Marlon Luther King. O Gregory muito bem, como joga a bola, como marca, e o Alan excelente. Pelo lado direito, Arthur voando, e o Igor Jesus sem comentários, fantástico. Pelo lado esquerdo, Savarino, que deu uma assistência brilhante. E depois, taticamente, muito bem. Nilton, Montoro, Santiago Rodrigues. É claro que o Botafogo não teve a bola à medida que o tempo foi passando, mas os jogadores entenderam que futebol também se joga sem bola, ainda mais vencendo um time tão forte por 1-0. Coisa linda, é fantástico, é
histórico. O Botafogo representando os outros brasileiros que estão na Copa do Mundo de Clubes, com outras equipes sul-americanas, Boca Juniors, River Plate, um continente que sempre foi muito forte no futebol. E todos estão vendo que o Botafogo é gigante e que pode evoluir cada vez mais como outras equipes do nosso país e da América do Sul. Galera, muito legal mesmo. É até difícil concatenar ideia para fazer um vídeo como esse, porque em alguns momentos faltam palavras, mas não precisamos dizer mais nada. O campeão da América venceu o campeão da Europa. Em outros momentos, diziam que isso dá título mundial. Será? O Fogão já pode botar a mão na taça? Vamos falando durante o tempo. Estamos juntos, aquele abraço, valeu, fui!